pode dar glória a Deus, querido? Aleluia. Eu fui rejeitada desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, fui eu, quase não podia nascer. Por uma oportunidade que surgiu na vida daquela mulher mãe solteira, de ter um esposo. E talvez fosse a única oportunidade da sua vida, de ter um esposo, porém rico, de boa condição financeira, mas ele tinha uma condição, que só lhe queria como esposa se ela desse fim àquela criança que estava dentro do seu ventre. Já não tinha mais como matar, porque já se passavam mais de 7 meses. Deus já tinha me dado vida, mas o Senhor é tão fiel na minha vida e me escolheu desde o ventre da minha mãe, que eu louvo a Deus por a vida dessa mulher, mesmo só tendo a chance de ter visto com 4 anos de idade, mas eu louvo a Deus pela vida dela, e que hoje eu encontrasse, eu não teria nenhuma mágoa e nenhum rancor, porque talvez fosse a única chance de sua vida de ser feliz. E onde ela resolveu me presentear foi no lar evangélico, foi numa família cristã. Ali eu fui criada por uma família cristã, por uma irmã muito dedicada a Deus, que tinha um compromisso forte, uma aliança tremenda com o Espírito Santo. Então ali muito cedo eu comecei a saber quem era Deus, quem era Cristo, que era a Bíblia, né? O que é que a gente ia fazer na casa do Senhor. O Senhor me deu essa chance. Mas toda a igreja sabe que na adolescência é um período difícil. E quando essa minha irmã, que era como minha mãe, chegou a um certo tempo da sua vida, ela teve uma decepção muito forte e foi para o mundo. E quando ela foi para o mundo, eu fiquei sem a cobertura espiritual. E comecei a me envolver com amizades no colégio. Nunca fui aquela pessoa que gostasse muito de estudar, mas eu sempre gostei de honrar com as pessoas que me amam e que investem na minha vida. Eu tinha um pai que investiu muito na minha vida, e todas as vezes que eu pensava em não querer fazer uma boa prova, eu lembrava que tinha um homem do outro lado trabalhando para pagar um colégio bom para mim. Então eu não podia decepcionar aquele homem, ou chorando, ou com vontade ou sem vontade, mas por amor a ele eu ia. E tudo começou aí por uma dificuldade em 2 matérias. Eu achava muito triste a pessoa passar o ano todo estudando e no final saber que ficou reprovado. Eu tive uma dificuldade em 2 matérias muito forte, quando eu conheci 2 irmãs gêmeas dentro do colégio, e elas entraram na minha sala e eu estava chorando, e ela disse: por que você está chorando? Eu disse: porque eu sei que eu não vou passar. E o que eu vou dizer para o meu pai que eu não vou passar? Se você ficou em que eu digo, eu fiquei em matemática e em física, e está muito difícil para mim. Eu falei até assim, porque eu sou muito burra nessas 2 matérias, eu não tenho como conseguir, eu sei que eu não vou conseguir. Então foi e disse: eu vou lhe levar lá na casa da minha mãe, porque ela vai rezar por você e você vai fazer uma boa prova. Tudo que eu queria era passar. Eu queria colocar a planta nos meus pés aonde eu resolvesse meus problemas. Quando eu cheguei lá, querido, eu com 14, 15 anos de idade, por aí, muito magrinha, um corpinho muito bom, cabelo abaixo da cintura, muito liso, muito preto, muito parecida com uma índia. Quando eu cheguei na casa daquela mulher olhou para mim e sorriu e disse: eu encontrei o que eu estava procurando. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, só tinha eu. Aí as 2 filhas disseram: mãe, essa é a nossa amiga, eu trouxe ela para a senhora rezar nela, porque ela precisa passar, passa alguma coisa por ela aí. Ela foi, olhou para mim e disse: por essa moça eu faço qualquer coisa que for preciso, porque ela não veio aqui em vão. Eu achei o que eu estava procurando. E quando aquela mulher me mandou entrar numa sala, quando eu entrei já era uma sala, já era um terreiro de Umbanda dentro daquela sala. E eu comecei a me deparar e olhar para um lado e para o outro e ver altares, velas acesas.
pessoa, vai haver uma festa aqui. Essa é a festa de Iemanjá e eu preciso encontrar uma sereia. E eu estive por volta da madrugada na encruzilhada, pedindo ao Ogum e aos orixá que me mandassem. Eles lhe mandaram. E você é essa pessoa. Você vai ser a sereia e você passa de ano. Queridos, mesmo na minha inocência, eu fiquei a pensar, minha mãe é crente, e como é que eu vou ser essa sereia? Eu disse, eu não posso, minha mãe é crente. Se minha mãe souber disso, ela não precisa, ela sabe. Você vem aqui, prova as roupas, faz o ensaio, vai fazer o que tem que ser feito, e à tarde você sai, diz que vai para o colégio normal, e quando terminar você volta para casa. A minha vontade era tão grande que eu não pensava em outra coisa, que eu disse, tá bom, tá feito. Aquela mulher me mandou logo para aquela daquela sala de costura, mandaram fazer logo o rabo lá da sereia inteira, né? Aqui aqueles adesivos aqui nos seios, e tudo direitinho. Chegou o dia, estava eu lá saindo de casa, dizendo para minha mãe que ia chegar tarde porque tinha educação física, mas sabendo que era mentira, e com medo, com muito medo, me causava um medo grande dentro de mim. Eu não entendia aquele medo, mas ainda assim fui. Era o meu objetivo, era chegar em casa com esse boletim pronto e dizer que passei de ano. Irmãos, o diabo, ele é mestre em enganar e iludir. Ele oferece o que ele quer oferecer, mas no final, queridos, ele mostra que ele é diabo. Por azar da minha vida, o terreiro da mulher ganhou, porque era o único terreiro que tinha uma sereia. Passei a tarde lá no chão de cabeça estendida lá, onde passava um monte de gringos, pessoas de outros países, na Praia do Futuro, batendo foto. O terreiro ganha, e sai no canal 10 o terreiro que ganhou. Quando chegou, foi aquela festa inteira naquele lugar, e o meu destino era tirar aquele horror de brilho de cima de mim para poder chegar em casa. O que era que eu ia dizer? O que era que eu ia dizer? E esse terreiro era no mesmo bairro que eu morava, mas como minha mãe era muito crente, não saía de casa a não ser para a igreja, ela não tinha a mínima possibilidade de saber que eu estava participando daquilo ali. Mas onde era que estava Satanás e os seus caboclos para proteger quem serviu de sereia o dia à tarde dele? Ele não protege ninguém, ele só engana, só destrói. Quando eu cheguei pressada, tinham matado boi, festa, estava tudo em peso, meu destino era sair dali, não saía aqueles brilhos, não saía de cima de mim. Eu me lavando até com aquelas esponjas bucha para sair, ficava vermelho, o negócio grudado, não tem mais como correr, tem que chegar em casa. Vesti a farda e fui em casa. Quando cheguei na porta da minha casa, minha mãe nunca me esperou na porta, mas nesse dia ela me esperou. De onde é que você vem? Eu digo, do colégio. Vergonha de mentir, porque eu sempre fui, o meu passado me trouxe muita dificuldade, mas eu nunca gostei de mentir na minha vida, nunca. Aquilo me causava uma angústia por estar mentindo. Ela não tinha mais como mentir. Ela disse, de onde você vem? Eu disse, do colégio, teve física, e me deixa passar aí, por favor. Eu queria passar, né? Eu nunca tinha levado uma pisa na minha vida. Queridos, nesse dia eu apanhei tanto, foi a única pisa que eu levei na minha vida, foi essa. Que não teve caboclo, não teve demônio nenhum que me livrasse daquela grande pisa, que até hoje eu tenho marcas do meu corpo. Que a minha mãe jogava os pratos assim, eu corria os pratos e botava os retalhados das minhas pernas e dos meus pés. Naquele dia eu vi então quanto o diabo mentia. Enquanto eles estavam lá com muito dinheiro, com muita festa, eu estava lá em casa toda cortada, chorando e revoltada com aquela situação. Quando eu chego no outro dia, sem forças de ir para o colégio, fiquei um dia, no outro dia resolvi passar por lá e mostrar o que me causou aquela festa. Ela disse, não tem problema disso não, isso aí é porque você vai conquistar a sua vitória. Aí eu disse, mas
estão os guias que não me protegeram disso? Por que eu sofri tanto? Vocês conquistaram e eu sofri? Você vai ver, você não quer um objetivo, mas você vai alcançar o objetivo que você quer. Você vai alcançar o objetivo. Eu pude até ter alcançado esse objetivo, mas também por muito esforço que fiz, por conseguir esse objetivo. E consegui o que eu queria, verdadeiramente, com muita dificuldade. Passei de ano, não dei aquele desgosto e continuei com a vida. Mas daquele dia em diante eu passei a ter um pé atrás com as histórias de deuses estranhos. Mas quando o diabo sabe que Deus tem uma obra na vida de um homem, de uma mulher, ele fica procurando criar situações para usar aquela pessoa como cavalo. Observe só, queridos. A adolescência é um momento muito difícil na vida de todas as pessoas. As más companhias corrompem os bons costumes. Há uma dificuldade muito grande quando não temos um acompanhamento materno, paterno, familiar, de orientação. Isso eu nunca tive. O mundo me ensinou tudo e muito mais do que eu podia imaginar. Eu aprendi com o mundo, minha coragem, que eu tive de